E a última questão, a sétima questão da semana 13 dos quizzes, é uma questão que aborda a conceituação de ASA, que foi preconizada pela American Society of Anesthesiologists. Sabendo-se que todo paciente que irá submeter-se a uma anestesia deve ser avaliado previamente, a American Society of Anesthesiologists, ou sigla ASA, propôs as normas de cuidados anestésicos com o objetivo de normatizar a avaliação. A abordagem deve incluir a revisão do prontuário, a entrevista com o paciente, o exame físico, os exames de laboratório, as anestesias prévias, as medicações em uso e ou consultas com especialistas. De acordo com a classificação da ASA, um paciente que apresenta um distúrbio sistêmico importante, de difícil controle, com comprometimento da atividade normal e com impacto sobre a anestesia e cirurgia é classificado como ASA, alternativa A, 1, B, 2, C, 3 e D, 4. Não é uma questão muito difícil, mas você tem que lembrar essa classificação ASA e depois da resposta a gente vai fazer uma revisão a respeito dessa classificação, porque às vezes é pedido, assim como caiu em Carapicuíba 2018. Nessa situação, o paciente que tem esse distúrbio sistêmico importante e de difícil controle é classificado como ASA 3. Então vamos rever esses conceitos, essa classificação de ASA da Associação Americana de Anestesiologia. Então essa classificação tem uma classificação agora bastante recente, que foi publicada num artigo do professor Eduardo G. de Andrade, 2017, onde ele fala que o paciente ASA 1 é aquele cara saudável, que não tem nenhum comprometimento sistêmico. De acordo com a história médica, mostra pouco ou nenhuma ansiedade, então essa questão de ter ansiedade assim exacerbada, ele já não se caracteriza, não se classifica como um ASA 1, mas ASA 2. Sendo capaz de tolerar muito bem o estresse ao tratamento dental com risco mínimo de complicações. É aquele paciente ideal, aquele paciente que é normoreativo e não tem nenhuma contraindicação em relação às medicações e anestésicos, muito menos. Já os pacientes ASA 2, o que são eles? São os pacientes portadores de doença sistêmica moderada, é diferente daquela questão que a gente acabou de ver, de Carapicuíba, ou de menor tolerância que o ASA 1, por apresentar o quê? Maior grau de ansiedade ao tratamento odontológico e pode exigir certas modificações no plano de tratamento. Para cada caso particular, exemplo, sedação por meios farmacológicos, posicionamento da cadeira odontológica, menor duração das sessões de atendimento, entre outros, apesar de algumas precauções, o paciente ASA 2 apresenta risco mínimo de complicações durante o atendimento. Então, é um paciente que a gente vai tratar com bastante segurança. Obviamente que a gente vai tirar as informações dele na anamnese, mas é um paciente que não vai gerar grandes problemas para a gente. A troca de informações, claro, com os médicos é recomendável e as condições para que os pacientes sejam incluídos nesta categoria são: quais são elas? Pacientes com ansiedade aguda, histórico de episódios de alteração da consciência, então aqueles pacientes com hipotímia, são esses pacientes que podem ser classificados como ASA 2, mal-estar geral, desmaio em tratamentos odontológicos. Síncope, por exemplo, então síncope e lipotímia são esses pacientes classificados como ASA 2. Obesidade moderada, primeiros 2 trimestres da gestação, hipertensão arterial controlada com medicação, muitos dos pacientes nossos são esses pacientes controlados, diabetes tipo 2 controlado por meio de dieta, exercício e medicamentos, também muitos pacientes com esse problema, desordens convulsivas com uso contínuo de medicação anticonvulsivante sem apresentar complicações recentes, tabagismo sem apresentar doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, angina estável, isso é importante, assintomática, exceto em extremas condições de estresse, e infarto do miocárdio ocorrido há mais de 6 meses. Então, esses 6 meses são importantes. Menos de 6 meses encaixaria em outra classificação, mais de 6 meses na classificação de ASA 2. Já o ASA 3 é o paciente da nossa questão. É um paciente portador de doença sistêmica severa que limita suas atividades, geralmente exige algumas modificações no plano de tratamento, sendo imprescindível a troca de informações com o médico. Aqui é essencial que você
faça uma carta para o médico e saiba das condições desse paciente. Não é para pedir autorização, mas é para saber das condições sistêmicas. Você sabe o que o paciente tem, porque ele relatou durante a anamnese, você sabe qual o procedimento que você vai fazer e já vai descrever na carta para o médico o que você vai realizar, com qual anestésico você está pretendendo usar para conversar com o médico de forma profissional, não de forma a pedir autorização. O tratamento odontológico letivo não está contraindicado, embora este paciente apresente um maior risco durante o atendimento. São exemplos do ASA 3, o quê? Obesidade mórbida, o último trimestre da gestação, diabetes tipo 1, insulina independente com a doença controlada, hipertensão arterial com níveis pressóricos situados na faixa 160/94 a 95 a 99 milímetros de mercúrio, episódios frequentes de angina de peito com sintomas após exercícios leves, doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema ou bronquite crônica, insuficiência cardíaca congestiva, edema nos membros inferiores, nos tornozelos, episódios frequentes de convulsão ou crise asmática, pacientes sob quimioterapia, hemofilia, infarto do miocárdio ocorrido há mais de 6 meses, mas ainda com sintomas com dor no peito ou falta de ar. Importante o tempo pós-infarto e aqui no caso a importância dos sintomas terem continuidade mesmo após o tratamento. ASA 4 é o paciente que tem doença sistêmica severa sob constante risco de morte. Ou seja, apresenta problemas médicos de extrema importância para o planejamento do tratamento odontológico. Sempre que possível, os tratamentos eletivos devem ser postergados. Você não vai fazer um tratamento simples, né, que pode ser realizado posteriormente, após o controle da doença do paciente, até que a condição médica do paciente permita enquadrá-lo na categoria ASA 3. E não vai ser aquele paciente normo-reativo, saudável. As urgências odontológicas como dor e infecção devem ser tratadas de maneira mais conservadora que a situação permita. Quando houver indicação inequívoca de uma pulpectomia ou exodontia, essa intervenção deve ser feita em ambiente hospitalar, né? Porque se acontecer qualquer probleminha com o paciente, ele tem um suporte imediato. Não vá ser o herói e resolver o problema na sua cadeira odontológica para não ter problemas com esse paciente. São classificados nesta categoria pacientes com dor no peito ou falta de ar enquanto sentados sem nenhuma atividade. Então não põe a mão nesses pacientes. Incapazes de andar ou subir escadas. Pacientes que acordam durante a noite com dor no peito ou falta de ar são extremamente complexos. Pacientes com angina que estão piorando, mesmo medicados. História de infarto do miocárdio ou acidente vascular encefálico no período dos últimos 6 meses, dentro dos 6 meses. Com pressão arterial acima de 200 por 100 milímetros de mercúrio. Pacientes que necessitam da administração suplementar de oxigênio de forma contínua, aqueles pacientes com DPOC ou enfisema que foram relatados no ASA 3, mas que não necessitavam, né, de administração de oxigênio suplementar. ASA 5 seriam aqueles pacientes em fase terminal, cuja expectativa de vida não é maior do que 24 horas, com ou sem cirurgia planejada. Invariavelmente, esse paciente está hospitalizado, ele é um paciente que está no hospital. Nesta classe de pacientes, os procedimentos odontológicos eletivos estão totalmente contraindicados. E as urgências podem receber tratamento paliativo, como no caso de dor. Pertencem à categoria ASA 5. Que tipo de pacientes? Pacientes com falência renal, doença hepática ou doenças infecciosas em estágio final, né, aqueles pacientes com septicemia, infecção generalizada, pacientes com câncer terminal. E o ASA 6, que existe também pacientes com morte cerebral declarada, cujos órgãos serão removidos como propósito de doação e não se aplica à clínica odontológica. Então, gente, esse foi os quizzes da semana 13. A gente teve um pequeno atraso, como a gente falou, mas aproveitem, porque agora todos os quizzes vão ser publicados uma vez ao dia. Todos os dias tem quizzes. Quando não tiver, acontecer algum probleminha, mas fique ligado, tanto no Instagram quanto no Facebook, LinkedIn, a gente sempre tem publicado esses quizzes para você participar. Participe! Não sei se você já conhece o nosso canal do Telegram, canal que tem mais de 500 pessoas já inscritas, onde eu dou dicas
exclusivas, onde eu não falo essas dicas, tanto em nenhuma rede, Facebook, YouTube, Instagram, não se fala, somente lá no Telegram. Se você tem interesse, depois clica aqui no link, que a gente vai deixar um link do nosso, para você entrar direto no nosso canal do Telegram, um canal onde a gente fala sobre concursos de odontologia, dicas totalmente gratuitas. Então, a gente se vê nos próximos vídeos aí, e um grande